Meu nome é Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula o conjunto dos números complexos. Essa aula se destina, aula número 1, a alunos do ensino médio, terceiro ano do ensino médio do segundo grau. Você já aprendeu aí os conjuntos numéricos básicos, que é o conjunto dos números naturais, né? O conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números reais, que é formado por todos esses números aqui, mais os números irracionais, tipo π, raiz quadrada de 2, que são números que não podem ser representados em forma de fração ou número decimal. Esses são números irracionais. Juntou tudo, formou o conjunto dos números reais. E com esses números você trabalhou até o segundo ano do ensino médio do segundo grau. Então, se eu te perguntasse qual que era a raiz quadrada do número menos 9, você ia falar, pô, isso aqui não existe. A raiz quadrada de menos 9 não pertence ao conjunto dos números reais. Realmente, isso aqui vai fazer parte do conjunto dos números complexos. Então, isso aqui não pertencia ao conjunto dos números reais. Nenhum desses conjuntos. Ok? Uma coisa que você tem que atentar é o seguinte: todos aqueles números eles podem ser representados numa única reta numérica. Então, se associa para cada ponto um número: 0, 1, 2, 3, 11 meios, 11 quintos, raiz de 2, menos π. Então, todos aqueles conjuntos numéricos aqui podem ser representados numa única reta, coisa que não vai acontecer com o conjunto dos números complexos. Tudo começa basicamente, né, com Jerônimo Cardano, esse matemático que nasceu em 24 de setembro de 1501 e faleceu em 21 de setembro de 1576. Ele era italiano. Então, esse matemático ele publicou o seguinte problema: dividir o número 10 em duas partes de modo que seu produto seja 40. Então, você vai pegar o número 10, vai quebrar em duas partes, em dois pedaços, de forma que somando os dois pedaços dê 10 e que multiplicado as duas partes dê 40. Vamos equacionar o problema. Está aqui, equacionando o problema. X mais y igual a 10, x vezes y igual a 40. Vou isolar uma letra, ou seja, uma variável na primeira equação. Então, x mais y igual a 10, isolei o x. Passei o y para o segundo membro com a operação inversa. Inverso da adição é a subtração. Vou substituir na segunda equação. Isso aqui é um sistema de oitava série, né? Sistema de equações de segundo grau. Então, no lugar desse x, eu introduzi o valor dele, 10 menos y. Ora, y vezes y é menos y ao quadrado e y vezes 10 é 10y. Passei o 40 para o primeiro membro com a operação inversa, obtive a equação do segundo grau. Isso aqui é uma equação do segundo grau que você resolve através da fórmula de Bhaskara. Delta é B2 menos 4AC. Ora, B é 10, A é menos 1, C é menos 40. Então, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 140 é menos 160. 100 menos 160 é menos 60. Esse é o valor do delta. Se for um aluno de oitava série, ele vai falar: se delta é negativo, a solução é vazio. Realmente, no conjunto dos números reais, a solução é vazia. No conjunto dos números complexos, você vai continuar resolvendo essas equações. Você não para, não. Fórmula do Bhaskara é menos o b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Ora, b é 10, negativo aqui, ó, mais ou menos delta, que é 60, a é 1, menos 1. Dividindo tudo aqui por menos. Menos dividido por menos, mais ou menos por menos, é mais ou menos. Aqui, ó, dividir. E o 60 nós sabemos, 60, voltar a tela aqui, ó, 60 é 4 vezes 15, fatorado. Ó. A raiz quadrada de 4 é 2. 15 não tem uma raiz exata, não. Então, 15 vezes 4 é 60. E a raiz de 4 é 2. Então, ficou 2 vezes raiz quadrada de menos 15, que eu vou colocar aqui, ó. Vou trocar isso aqui por 2 vezes raiz de menos 15. Troquei ela. E dividir o sinal. 10 dividido por 2, 5. 2 por 2, 1. Esse denominador vai desaparecer, porque 2 por 2 é 1 e 10 dividido por 2 é 5. Tá vendo? Agora eu sei que o x é 5 mais ou menos raiz de menos 15 e o y também é 5 mais ou menos raiz quadrada de menos 15. Basta substituir aqui. Você volta a substituir aqui no sistema. Ok? Então está aí o valor de x, valor de y. Então o Cardano provou que x valendo 5 mais raiz de menos 15, y valendo 5 menos raiz de menos 15, satisfaz o problema. Soma as duas raízes. Ó. Se é a primeira raiz, somado com a segunda raiz. Cancelou essa com essa, porque uma é negativa e outra é positiva. Ficou 5 mais 5. 5 mais 5, 10. Satisfaz a primeira equação.
E satisfazendo a segunda equação, x vezes y tem que dar 40. Então 5 menos a raiz de menos 15, vezes 5 mais a raiz de menos 15, são produtos notáveis. Isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ora, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Esse 2 eu cancelo com esse 2, vai ficar 5 menos menos 15. Aqui, ó. Menos vezes menos, mais 25 mais 15, 40. Então ele provou que também esse número satisfaz esta equação, tanto a primeira equação como a segunda equação. Agora, eles não conheciam esses números, né? Esses números eram chamados sem significados, números místicos, números imaginários, números complexos e outros tantos nomes que eles davam, isso aproximadamente no ano de 1545. O Brasil tinha 45 anos após seu descobrimento. Então, agora, todo número na forma 5 mais raiz quadrada de menos 15 pode ser escrito assim também, ó, raiz de 15 positiva vezes raiz quadrada de menos 1, porque menos 1 vezes 15 é menos 15. Então, todo número complexo ele pode ser escrito dessa forma, chamada forma algébrica, z igual a mais b raiz quadrada de menos 1. Isso aqui, o a seria o 5, esse b aqui seria mais a raiz de 15 e raiz quadrada de menos 1, que é a raiz quadrada de menos 1. Então, todo número dessa forma pode ser escrito assim. Agora, esse matemático Carl Friedrich Gauss, né, chamado príncipe da matemática, nasceu 30 de abril de 1777, faleceu em 23 de 1855, aos 77 anos. Esse matemático ele deu interpretação geométrica para os números complexos. Ele tomou o plano cartesiano, x ou y, colocou a parte real aqui, que é o A, e aqui a parte imaginária, que é o B, no plano cartesiano. Então foi a interpretação geométrica. Você tem que prestar bastante atenção ao seguinte, eu falei anteriormente que todos os números reais, naturais, inteiros, racionais poderiam ser escritos numa única forma, representado numa única reta, o número complexo não, ele vai ter que ser representado no plano cartesiano. Essa é uma das grandes diferenças entre o número complexo e qualquer outro número do conjunto que você já aprendeu numérico. Outra coisa, convencionou-se que essa raiz quadrada de menos 1 seria a parte imaginária, unidade imaginária, representada pela letra I. Então, isso aqui é uma convenção, né? Então, a raiz quadrada de menos 1 será representado pela letra I. Obviamente, se a raiz quadrada de menos 1 é a letra I, o I elevado ao quadrado é menos 1. Por quê? Porque raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 é raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Você corta esse 2 com esse 2, vai cortar, vai ficar menos 1. Ó. Então, I elevado ao quadrado é o quê? Ele é menos 1. Isso aqui é essencial que você decore, que você saiba de cor para operar com o conjunto dos números complexos. Isso aqui é um coração desta matéria. Z igual a mais b raiz quadrada de menos 1, já que eu chamei a raiz quadrada de menos 1 da parte imaginária, um número na parte pode ser escrito assim, z igual a mais bi. Isso aqui é a forma algébrica. Então, todo número complexo z igual a mais bi é na forma algébrica. Ou em forma de par ordenado, AB. Exemplos. Menos 3 mais 4i. Está aqui, ó, menos 3 no eixo x e 4 no eixo y. Então, o número complexo ele está aqui, nessa posição. Né? Forma algébrica, z igual a menos 2i. Ele está sobre esse eixo aqui, ó, sobre o eixo y. Aqui que está a imagem do ponto aqui desse número complexo. Então, o número complexo é sempre representado em forma de par ordenado ou no plano cartesiano. E no conjunto dos números complexos não existe uma estrutura de ordem. Eu não posso falar assim, o meu complexo é maior que o seu. Por exemplo, 5 é maior do que 2. 3 é menor do que 9. No complexo você não compara, não. Você só tem a localização dele no plano cartesiano. É importante que você entenda isso. Então, chegou nesse momento, se eu te perguntar, raiz quadrada de menos 25. Se você jogar numa calculadora desse tipo aqui, comum, você falar que errou, né, você tem que rever tudo novamente, porque raiz quadrada de menos 25 é 5i, correto? É 5i. Esse tipo de calculadora não te pertence mais. Isso não serve para aluno de terceiro ano de segundo grau, já que esse tipo de calculadora não trabalha com o conjunto dos números complexos, né? Correto? Então, você tem que saber que raiz quadrada de menos 25 é igual a 5i. Nas próximas aulas, nós veremos as operações adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, radiciação com os complexos. Até a próxima.